Muito boa tarde, prezado telespectador. Eu me chamo Thiago Zilli e você está no Expresso Meio-Dia, exatamente 12h03 dessa quinta-feira, dia 22 de outubro de 2020. Nesse momento, em Nova Prata, a temperatura é de 26 graus e o céu está entre nuvens. A previsão é que tenhamos chuva no dia de hoje, mas as máximas podem chegar na casa dos 29 graus. Nesse momento, o movimento é tranquilo na Avenida Placidina de Araújo e o céu aí bonito. Dá para fazer um bom papel de parede com esse céu raiado de hoje de manhã em Nova Prata. Iniciamos os nossos destaques pela dupla Grenal e as informações do futebol. Isso porque tanto o Grêmio quanto o Inter vão a campo, começando pelo Colorado, que enfrenta no Chile, no estádio São Carlos de Apoquindo, o Universidade Católica do Chile. Isso pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, o grupo E. O Inter está em segundo na chave com 8 pontos e pode se classificar até mesmo com uma derrota. E, enfim, irá a campo às 9h30 da noite. E também quem vai a campo é o Grêmio, só que dessa vez joga em casa contra o América de Cali. O Grêmio soma 10 pontos, está na primeira colocação do grupo e já está classificado para as oitavas de final. Mas uma vitória pode assegurar ao time de Porto Alegre a capacidade de decidir o último jogo das oitavas de final na sua casa. E seguindo com informações do nosso estado do Rio Grande do Sul, pelo portal Estúdio FM, a emissão de notas eletrônicas e vendas na indústria e no varejo registram um melhor desempenho desde o início da pandemia neste período. Foi em nota divulgada pela Receita Estadual no dia de ontem, a 27ª edição do Boletim dos Impactos do Covid-19 nas movimentações econômicas dos contribuintes de ICMS. E a publicação aponta aí que a emissão de notas eletrônicas teve uma variação positiva na 7ª quinzena consecutiva frente aos períodos equivalentes de 2019. O desempenho é positivo na margem de 15% e é o melhor desde o início da crise. Então, recuperação do comércio, dos serviços da indústria, porque esse relatório da Receita Estadual aponta o índice de notas eletrônicas emitidas e os valores, e isso vai dando uma boa margem de como está o comportamento da economia do Estado. Informação que também chega pela página da Estúdio FM, a médica que havia sido sequestrada em Erechim, que é filha do prefeito, foi libertada no Paraná. Em uma ação conjunta do DEIC do Rio Grande do Sul e do Grupo Tigre da Polícia Civil do Paraná, na cidade de Cantagalo, 30 quilômetros de Laranjeiras do Sul, no centro-oeste, deu fim a este sequestro da médica Tamires Mignoni. Ela foi raptada em Erechim na última sexta-feira e os policiais acabaram localizando o cativeiro e libertando a médica e prendendo aí os criminosos. Informação para o Estado, nós estamos aí no cenário nacional, uma nova crise verbal foi deflagrada no Planalto a partir do episódio da Coronavac. Em primeiro momento, uma notícia de que iriam se comprar 46 milhões de doses da vacina chinesa. No dia seguinte, o presidente desmentiu e disse que isso não seria comprado e fez valer a autoridade dele. Agora quem estão sendo ouvidos são os governadores e pelo portal CNN, o sorridente Eduardo Leite diz que os governadores procurarão o caminho mais rápido e seguro possível para garantir a vacina aos seus estados. E foi aí, após as declarações do presidente, a CNN se ateve a ouvir as opiniões dos governadores. E segundo Leite, ele disse que, abre aspas, boa parte das vacinas que são aplicadas já são produzidas na China, assim como muitos produtos que nós consumimos, fecha aspas. A questão da vacina se politizou e se abriu aí um contra e a favor, como tudo no Brasil acaba sendo dividido em duas opiniões. O fato é que essa é mais uma daquelas pequenas crises institucionais que a gente tem a partir de discursos ditos e não ditos por parte do presidente. Nos próximos dias, essa situação também se acalma, porque a gente já acompanha várias delas ao longo do ano. E pelo portal
o Estúdio FM, falando sobre uma informação aqui do estado que fez vítimas, inclusive na nossa região. A polícia acabou prendendo uma jovem em Pelotas. Isso porque ela auxiliava o padrasto, que está preso, no famoso golpe dos nudes. É um golpe que faz vítimas pela internet. A jovem tinha 18 anos e ajudava o padrasto a realizar as extorsões nas redes sociais. Ela vinha sendo monitorada há algum tempo pela polícia, também do estado de Santa Catarina, e acabou sendo presa em Pelotas. E uma informação que vem pelo blog EG Leal: foi deflagrada hoje pela manhã uma operação policial no Chuí. Isso porque, após uma operação realizada em setembro, se constatou que um policial federal vinha sendo monitorado por uma quadrilha para obstruir essas investigações. E de base desses números e informações, nessa manhã uma nova operação foi deflagrada e uma pessoa acabou sendo presa. E outra informação e notícia que atualizamos nessa manhã pelo portal O Estúdio sobre o retorno às atividades da escola. A Justiça deu uma liminar ao CEPERS, suspendendo as aulas presenciais em escolas estaduais que não contarem com equipamentos de proteção individual. O CEPERS ingressou com uma ação civil pública na última segunda-feira e recebeu uma liminar para que as escolas que não estiverem com os equipamentos de proteção individual em dia não deverão retornar às aulas agora no âmbito de uma decisão judicial. E o juiz Cristiano Villalba Flores determinou que o Estado autorize o retorno do ensino presencial apenas nos locais onde houver equipamentos de proteção e protocolos adequados. Agora a gente fala sobre uma ocorrência do trânsito. Nessa manhã foi registrado um acidente na altura da ponte na ponte do Rio das Antas, na Serra do Rio das Antas, na altura do Belvedere do... Não é do Espigão, não, na Curva da Ferradura, desculpe. Exatamente, na Curva da Ferradura acabou se registrando uma colisão no sentido Veranópolis-Bento Gonçalves. O trânsito foi paralisado no momento, mas já se encontra liberado. E agora a gente traz uma reportagem que foi feita nessa manhã em coletiva de imprensa, juntamente com o delegado Tiago Baldim, da Polícia Civil, e o sargento Luciano Vargas, da Brigada Militar, falando sobre uma operação das Forças de Segurança no combate às facções e ao tráfico de drogas, que foi realizada em Veranópolis nessa manhã. Monalise Canali e Matheus Lamaison estiveram na coletiva e você recebe em primeira mão agora as atualizações dessa operação. Hoje nós empreendemos e lançamos a efeito uma coordenação, novamente Polícia Civil, Força Tática da Brigada Militar, para cumprir as ordens judiciais em 3 locais, todos no bairro Palugana. Em dois dos 3 lugares, 2 eram efetivamente os pontos de tráfico, e o terceiro lugar, um apartamento, onde o grosso da droga que vinha de Bento Gonçalves e Caxias do Sul ficava armazenada, e na medida que a droga ia acabando nos pontos, eles desciam mais drogas. O apartamento estava numa parte mais elevada, a 100 metros mais ou menos do local, 150 metros, para tentar despistar alguma abordagem em flagrante delito pelas forças de segurança, na medida que eles sabem que, se eles forem abordados, a quantidade de drogas pode ser um diferencial na manutenção da prisão deles. E investigação qualificada, pensada, coordenada entre as polícias do município, nós conseguimos identificar que o local onde as drogas ficaram armazenadas era distinto da onde elas seriam comercializadas. Tudo se confirmou na manhã de hoje. Nós tivemos 4 indivíduos presos, 3 onde estavam as drogas sendo vendidas, e o outro no apartamento onde as drogas eram armazenadas, onde foi encontrado e apreendido 2 quilos de maconha, meio quilo de cocaína e meio quilo de crack. É um manancial de dinheiro muito significativo na proporção da cidade, na proporção de Veranópolis, e também com os indivíduos foram encontrados 3 armas de fogo, 2 pistolas com 4 carregadores todos municiados, mais um revólver calibre 38. Além de outros petrechos como balanças de precisão,
fitas adesivas, rolo de alumínio, que são todos os itens que eles necessitam para fracionar e colocar as porções à disposição dos usuários. Nós estamos tentando, nos esforçando ao máximo de fazer um trabalho de qualidade, com prova robusta, com a conexão das tarefas dos indivíduos e pretendendo que depois de uma ação como a realizada na manhã de hoje e na noite de terça-feira, que esses indivíduos realmente fiquem presos, né? Porque não há justificativo para um camarada que tem 2 roubos a banco, que tem várias passagens por tráfico de drogas, que tem 3 porte ilegal de arma de fogo, sem endereço fixo, sem atividade laboral lícita, sem comprovação nenhuma, inclusive 2 deles. Um deveria estar em prisão domiciliar em Caxias do Sul, e o outro com 2 mandados de prisão em aberto. Entendeu? Então, essas pessoas, elas não se vislumbra uma reeducação, uma recuperação dessas pessoas, senão dentro de um sistema prisional. Porque mesmo em prisão domiciliar, mesmo em mandados em aberto, mesmo o outro camarada que já cumpriu prisão por roubo à mão armada, eles reincidem nos delitos. E isso que tem 2 semanas recém que eles se estabeleceram no município. Ou seja, as facções elas estão tentando se firmar na cidade, elas só não estão mais firmes pelo trabalho conjunto da Polícia Civil e da Brigada Militar. Bem, você acompanhou a atuação das forças de segurança nessa operação dessa manhã que prendeu uma quantidade expressiva de entorpecentes, armas e dinheiro e desmantelou um esquema de traficância que existia na cidade de Veranópolis e a opinião do delegado quanto à manutenção da prisão desse tipo de indivíduo. E seguindo com informações que a gente tem na nossa região, que vai sacudir o cenário econômico, isso porque, de acordo com o portal Estúdio FM, a fabricante de biodiesel Oleoplan pediu registro para abertura de IPO. Isso quer dizer a abertura de capital inicial na Bolsa de Valores, uma oferta inicial de ações, que pode ser aí uma das maiores listagens da Bolsa Brasileira do ano de 2020. A companhia ainda apresenta como a segunda maior no país na capacidade de produção instalada de biodiesel, com mais de 930 milhões de litros por ano, atuando também na produção de farelo de soja e óleo de soja. A empresa enviou o prospecto à Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, e aguarda parecer para fazer a oferta de ações. A Oleoplan pretende construir 2 indústrias, uma em Rondônia e outra no Pará, e armazéns armazéns para armazenar grãos e também para o refino de glicerina. A operação da companhia, criada há cerca de 40 anos, com sede em Porto Alegre e unidades em Veranópolis, também servirá para fazer aí aportes de venda de capital societário entre os sócios e investimento em capital de giro. É mais uma companhia que está abrindo capital na Bolsa de Valores para buscar melhores condições e mais competição no mercado, mas é uma indústria da região que merece o respaldo e agora terá suas ações negociadas na Bolsa de Valores. Informação que também recebemos pelo portal Estúdio e novamente, mais um dia temos que repassar essa atualização. Os bombeiros de Veranópolis acabam sendo acionados para controlar um incêndio em vegetação na cidade de Nova Prata. Todos os dias nós temos ocorrências desse tipo acontecendo, isso porque o tempo está muito seco e a vegetação também. O Corpo de Bombeiros alerta a população para possíveis focos que devem ser acionados aí quando houverem, deve ser acionado o Corpo de Bombeiros para fazer o controle e que não se realize nenhum tipo de queimada, porque a vegetação muito seca facilita a propagação rápida das chamas. Informação que também vem pelo portal Estúdio, a CIV alerta para o uso do nome da entidade em possíveis golpes pela internet. Em nota lançada, a CIV fez um esclarecimento que não está fazendo solicitação para a criação de grupos de WhatsApp, nem solicitando depósitos em contas bancárias. Caso ocorra esse tipo de solicitação ou dúvidas, a instituição pede que se entre em contato pelo telefone 3441
1099 e alerta para que outros números que façam contato não estão autorizados a fazê-lo. Então, muita atenção. E uma informação que vem pelo portal Estúdio: os candidatos a prefeito de Vila Flores decidem não participar de debates promovidos pela emissora. Isso também aconteceu aqui conosco. E em nota, a coligação, abre aspas, Mudança e Experiência Renovando o Trabalho para Todos, composta pelos candidatos do Cidadania, Democratas, PTB, PP e PDT, com os candidatos ao prefeito Sr. Clésio Grande e vice-prefeito Sr. Doacir José Antônio Antonioli, vem por meio deste informar aos eleitores que, por questões de definição estratégica de campanha, que estarão trabalhando arduamente para alcançar seus eleitores, optaram por não participarem do debate promovido pela Estúdio FM. Enfim, o outro candidato também adiantou, que vemos a público de comum acordo entre os dois candidatos a prefeito, mediante contato prévio realizado entre ambos conjuntamente. Optou-se por não realizar o debate público neste momento. Agradecemos a disponibilidade da Rádio Estúdio de Veranópolis pela oportunidade e da realização do evento e nos colocamos à disposição para novos contatos. Evandro e Agenor, Vila Flores merece mais. Enfim, comunicado dos candidatos que não participarão também aqui das entrevistas que nós tivemos. E volta às aulas presenciais na rede municipal de ensino de Nova Prata também é notícia, porque a Secretaria Municipal de Educação estabeleceu um cronograma de volta às aulas presenciais nas escolas de ensino fundamental para o dia 28 de outubro e os anos finais e 12 de novembro para os anos iniciais da pré-escola. Então, o retorno começa aí a partir do dia 20 de outubro, iniciando a reunião com as direções, 21, realização de exames e segue todo um cronograma para ir retomando gradativamente, também não deixar aquele efeito somente para março de 2021. Algumas atividades serão refeitas já esse ano, para todo mundo ir retomando o seu ritmo normal. Informação que temos também pelo portal Estúdio: a paróquia São Luís Gonzaga será reformada de forma gradual e vai retomando as suas atividades. Isso porque as celebrações religiosas que também foram afetadas, e na igreja aí os primeiros passos para a retomada vão sendo a abertura gradativa para que os fiéis se encaminhem para suas orações. Então, retomando as atividades da paróquia de Veranópolis também. E Vila Flores está publicando um decreto sobre o protocolo para a realização de eventos esportivos e também de funerais. A administração pública tornou aí o decreto municipal 5615 sobre as atividades esportivas e as celebrações funerárias, que devem seguir aí os novos protocolos de atendimento para a realização dessas atividades. E informação também de Vila Flores pelo portal Estúdio: aí os professores vão receber uma homenagem em formato delivery. Isso aconteceu em comemoração ao Dia do Professor no último 15 de outubro, uma ação especial da Rede Municipal de Educação de Vila Flores, que os professores nas suas residências puderam receber uma singela homenagem. Essas foram os principais resumos e as principais atualizações dessa manhã, replicados para você no Expresso Meio-Dia. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência, voltamos já. Evento de lançamento. Conecta Mais, o canal 8 da Adil TV. Sexta-feira, 23 de outubro, às 9 da noite. Participação de todos os apresentadores. Sorteio de brindes, música ao vivo e apresentação de Vini, Bedim e Casca. Conecta Mais TV. É muito nossa. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. O afeto entre as pessoas permanece.
as demonstrações de carinho são essenciais. Viva hoje. Encante hoje. Sinta hoje. Jack Store, facilitando para você. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Eu sou o Thiago Zilli. Eu sou a Sônia Reginato. Juntos vamos mediar os debates políticos da região na Conecta Mais. O exercício pleno da democracia com informação qualificada. Os debates acontecem a partir do dia 26 de outubro, sempre às 21 horas. Esperamos vocês em todas as plataformas da Conecta Mais. Muito boa tarde, retornando para o Expresso Meio-Dia, onde as atualizações e as notícias da manhã tomam conta do seu almoço com boa informação e fontes de credibilidade. Agora fazem 26 graus em Nova Prata, é exatamente meio-dia e 25. A temperatura segue subindo nesse momento. A previsão é de que tenhamos chuva até o final da tarde. Contudo, isso é apenas uma previsão. Pode ser que ela ocorra ou pode ser que não. E as informações que nós vamos seguindo nesse momento, nós estamos no Outubro Rosa e nós temos uma série de depoimentos especiais. No dia de hoje, a história da dona Cláudia Agostini, aqui de Nova Prata, e o seu relato emocionante de como ela venceu esse episódio do câncer. Eu descobri o câncer, na realidade, assim, por causa que eu percebi uma bolinha na minha axila. Aí toquei o seio e percebi que estava com nódulo. Isso foi há 4 anos atrás. Aí fui procurar a minha médica, né? Ela me encaminhou, fiz todos os exames e no decorrer dos exames foi concluído que eu estava com câncer de mama. Na hora, assim, foi como tivesse abriu o chão, assim, né? Mas aí, tu tem 2 escolhas, ou enfrentar ou se vitimizar, né? Eu preferi enfrentar com todas as minhas forças. Assim, te dizer que é fácil, não é. Mas assim, ó, eu acho que nada vem por acaso na vida da gente. Tudo tem um propósito. E eu acredito muito nisso. Então, para mim, ter tido... Não posso te dizer assim que foi ruim, muito pelo contrário, sabe? Eu acho assim que eu me redescobri. Eu descobri que eu tenho muita força, que eu consigo, entende? Sabe, hoje eu já não dou bola para tantos problemas que aparecem, porque a vida é tão curta e a gente... Quando tem fé, eu acho que tudo pode ser superado, sabe? E eu acredito assim, ó, que se todo mundo que quando tiver um problema conseguir enxergar dessa maneira, sabe?
que muitas vezes esse problema vem por algum motivo para nos superar e melhorar como seres humanos, eu acho que a gente consegue enfrentar com muito mais leveza, sabe? Eu acho que o apoio da família, dos amigos, é muito importante. Eu tive muito assim, a minha família, o meu companheiro, os meus amigos sempre foram muito presentes, sempre dando um incentivo, um apoio. E acredito que isso também faça parte do processo, sabe? Para superar esse momento. E pós também, sabe? Porque tu passa, assim, por várias etapas durante o tratamento, né? E tem aqueles momentos, né? Tipo, o câncer de mama, ele ataca muito a autoestima da mulher, né? Então, eu acho que isso é que impacta mais. Não desmerecendo outros que às vezes são até mais graves, mas é que a gente perde o cabelo, né? E por mais que a gente saiba que é por uma pequena parte, assim, tempo, é difícil, sabe? Eu sempre falo quando as mulheres vêm me procurar, fácil não é, mas assim, creia que tudo volta. Eu tento mostrar para elas, né, como foi comigo, e eu sempre, também durante o meu tratamento, eu sempre foquei nas mulheres que venceram, sabe? E é a maioria. Então a gente não pode desanimar, porque com certeza a tua vida vai ser melhor, sabe? Porque tu vai começar a enxergar o mundo com outros olhos e dar valor ao que realmente é necessário, o que merece ser dado valor. O meu recado é: ame-se, cuide-se, porque a gente nunca vai achar que vai acontecer conosco, mas os exames, estar sempre se dando conta de qualquer sinal que o nosso corpo dá, vai procurar a sua médica, faça o autoexame, né, mensalmente, e procure sempre um médico de confiança e cuide-se, porque a vida não tem preço. Muito bem, você seguiu com o depoimento da Cláudia Agostini sobre esse momento que ela passou e superou. E durante todo o mês de outubro, cada dia, uma mulher escolhida da região presta o seu depoimento de apoio, superação e sobrevivência. E seguindo com as nossas notícias, a gente passa agora para os destaques nacionais. Pelo Portal G1, um episódio inusitado, mas que acabou despertando, chamando a atenção da internet. O caixa de um restaurante acabou sendo demitido após escrever um comentário ofensivo na comanda de entrega de um pedido. Ele escreveu, abre aspas, o animal não sabe onde mora, fecha aspas. O fato ocorreu na cidade de São Roque, interior de São Paulo, e acabou ganhando as redes sociais porque a entrega foi realizada e o bilhete com a mensagem desaforada foi vista aí e o funcionário foi demitido. O dono do restaurante lamentou o fato ocorrido. Informação que vem também pelo portal Estúdio, falando sobre a inauguração de uma das linhas de transmissão do acelerador de partícula Sirius, em Campinas. O presidente Jair Bolsonaro esteve na presença da comitiva do Ministério de Ciência e Tecnologia, inaugurando a primeira linha de luz do projeto Sirius no Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais de Campinas, que tem um dos aceleradores de partículas de maior nível moderno no mundo inteiro. O Sirius tem a função de gerar um tipo especial de luz, a luz síncroton, que é uma espécie de um espectro de altíssima intensidade que ajuda a revelar estruturas de diversos tipos de partículas. E falando sobre a crise do Coronavac, o presidente Jair Bolsonaro também disse que Eduardo Pazuello fica na chefia
do gabinete, não irá trocar aí o ministro da Saúde, diz que é amigo pessoal dele e que já tiveram um dos melhores ministros da Saúde que o Brasil já teve. E que essa crise do Coronavac foi um mal entendido entre os canais de comunicação do governo e que isso não vai prejudicar o andamento dos trabalhos. E pelo portal O Repórter, a informação que a gente traz é que a Polícia Federal acaba prendendo suspeitos que fraudaram a Caixa Econômica Federal nesta manhã. A operação deflagrada no âmbito do estado do Rio de Janeiro pretendia aí a desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes contra a Caixa Econômica Federal, chamada Operação Abono. Os mandados expedidos pela Segunda Vara Federal de Niterói abarcaram aí as investigações no estado. A organização é responsável por um prejuízo superior a 2 milhões na Caixa e utiliza uma rede de falsificação e saques indevidos para levantamento de valores das contas do FGTS e do PIS. Informação que a gente traz de São Paulo na página do esporte, mas é um acontecimento incomum. O time feminino do São Paulo acabou goleando um outro time no Campeonato Paulista por 29-0. Isso aconteceu aí no último dia 21, contra o Taboão da Serra, um time que foi montado de improviso e foi a maior goleada da história da equipe feminina tricolor, superando aí os 21-0 em 1997. Enfim, é gol que não termina mais numa partida. Informação que vem de Brasília pelo portal CNN, o senador Harold de Oliveira acabou sendo vitimado pela Covid-19. Ele era do PSD do Rio de Janeiro e acabou falecendo na noite de ontem após contrair a doença. A informação foi confirmada nas páginas oficiais do senador. Ele tinha 83 anos e ocupava o cargo no Senado desde 2019. E após o processo de sabatina do novo ministro ainda não anunciado, mas provavelmente que será Cássio Nunes Marques, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara diz que o processo de indicação de ministros deve ser repensado. Cássio Nunes recebeu uma votação tranquila, 57 votos favoráveis e 10 contrários, mas o presidente da comissão, a senadora Simone Tebet, disse que o atual processo é pouco democrático e defende um projeto de emenda à Constituição com mudanças no critério de escolha dos ministros. Enfim, algo que nós teremos que aguardar. O Brasil tem prioridades mais urgentes do que montar um sistema eleitoral para a escolha de ministros do STF. Informações internacionais e do mundo que chegam agora através do portal CNN. Uma grande confusão numa fila de um departamento de imigração do Afeganistão deixa pelo menos 15 pessoas mortas. Foi uma debandada de multidão, ou seja, um pisoteamento. E aí muitos cidadãos que estavam reunidos no consulado do Paquistão tiveram que sair correndo e isso acabou causando esse fato. A reunião teria sido aí num campo esportivo a céu aberto, mas devido a circunstâncias ainda não divulgadas, acabou acontecendo uma evacuação muito rápida e algumas pessoas acabaram sendo pisoteadas. Informação também que vem do portal CNN. O episódio da separação dos pais das crianças nas fronteiras dos Estados Unidos e hoje mais de 545 crianças separadas ainda não foram encontradas. Advogados ainda não conseguiram fazer contato com os pais de mais de 500 crianças separadas das famílias na fronteira americana entre o ano de 2017 e 2018, de acordo com informações divulgadas pelos tribunais norte-americanos. Centenas desses pais podem ter sido deportados sem os filhos. Os arquivos do Departamento de Justiça norte-americano faz parte do esforço de identificar e reunir estas famílias. Agora o fato é que mais de 500 crianças ficam completamente desassistidas, sem saber ao certo para onde os pais foram mandados. Informação do portal Reuters falando de eleição norte-americana.
Joe Biden possui uma grande vantagem financeira na reta final da campanha sobre Donald Trump. A equipe do ex-vice-presidente arrecadou e gastou mais do que a iniciativa de reeleição de Trump. E agora os anúncios de Biden são muito mais predominantes na televisão. Então, vai levando vantagem, pelo menos na propaganda, Joe Biden. E informação que vem pelo portal Terra: homem acaba sendo preso por suspeita de tentar sequestrar e matar Joe Biden e Kamala Harris. Fato inusitado: o indivíduo identificado como James Daly Reed, um homem preso sob acusação de ameaça e sequestro do candidato à presidência dos Estados Unidos e sua vice. O suspeito foi detido em Maryland, nos Estados Unidos. Informação que também chega internacional pelo portal Reuters: o Kremlin diz esperar resolver as diferenças de controles de armas nucleares com os Estados Unidos. Moscou emitiu uma nota no dia de ontem que espera que as diferenças entre os dois países sejam resolvidas e os acordos vinculados ao novo START sejam selados para que os arsenais nucleares dos dois países sigam congelados e sem novas produções de ogivas. Isso é uma notícia importante e fundamental para que todos nós possamos continuar convivendo no planeta. E informação que vem pelo portal Reuters, encerrando o nosso bloco de notícias internacionais: o México pede que os cemitérios fechem antes do feriado por medo da volta do coronavírus. Mas isso não é uma superstição ligada aos cemitérios. O fato é que para o mexicano o Dia dos Mortos é comemorado como uma espécie de carnaval para o brasileiro. E isso faz com que os mexicanos se aglomerem, façam festas e, enfim, comemorem o Dia da Morte. Mas para evitar que nova onda ou uma maior incidência do coronavírus atinja o país mexicano, as autoridades pedem o fechamento dos cemitérios, que é onde toda a população se concentra nesse feriadão, para fazer festas e render sua homenagem àqueles que já partiram. E a gente vai encerrando o Expresso Meio-Dia nesse momento na cobertura jornalística, mas traz para você uma matéria especial. Foi gravada aí sobre o Dia do Enólogo, e o Frei Dejair, responsável pela Cave dos Frades em Vila Flores, conta para nós um pouco mais da experiência, da profissão e do sabor de ser um especialista em vinhos. Eu me chamo Thiago Zilli, você esteve comigo no Expresso Meio-Dia e eu retorno amanhã com as principais atualizações para você. Uma boa tarde. Quando pensamos em vinhos, logo lembramos da uva e do seu responsável técnico, o enólogo. Nesse dia 22 de outubro, comemoramos o Dia do Enólogo e viemos até a Cave dos Frades, no município de Vila Flores, conversar com o Frei Dejair. Ele que é responsável pela vinícola aqui da Vila Capuchinhos e conta pra gente um pouco mais sobre esta profissão. Então, a função de um enólogo, eno significa vinho e logo é uma palavra do radical do grego, né? Então, eno é vinho. E logo significa amigo, aquele que estuda, aquele que sabe sobre. Então, por exemplo, filosofia é o amigo do saber, né? A pessoa que se interessa pelo saber. Então, enologia é aquele que estuda, é aquele que sabe sobre vinhos e sobre a produção do vinho, sobre a produção da uva. Existem cursos técnicos para se tornar um enólogo, existem cursos superiores, como qualquer outro curso. Então, eu comecei a estudar enologia em 2013. Então, eu fiz o curso superior de enologia, tecnólogo em enologia, no Instituto Federal de Bento. Hoje, o Rio Grande do Sul tem 3 escolas de enologias, que é uma no Pampa, uma em Pelotas e a de Bento. Mas a mais antiga, a mais tradicional, que era a primeira do Brasil, era o Instituto Federal de Bento. Então, eu estudei e aí também tive a alegria de vir morar em Vila Flores, que é onde nós ainda temos uma cantina. Então, assim, eu fui estudar justamente com a necessidade de vir trabalhar no setor do vinho. Me parece assim que na vida sempre é importante, todos nós é assim, ter alguma profissão, alguma coisa que nos realiza e que nos dá sentido de fazer as coisas com alegria, com prazer, com amor.
Eu fiz muitas coisas antes de chegar a Vila Flores, a chegar na cantina, a estudar enologias. Mas quando eu estudei enologia e vim trabalhar no setor do vinho, foi um ambiente, um espaço, um setor que me realizou muito. Então, assim, para mim é muito importante eu saber que eu sei fazer vinho, que eu estudei, que eu tenho uma profissão. Eu sou frei, sou religioso, e isso é o essencial da minha vida, mas eu também sei fazer alguma outra coisa que contribui muito para a minha vida. Então, assim, a enologia, a elaboração de vinhos me agrega muito nesse sentido de fazer uma coisa com gosto e fazê-la bem feita. Assim, e estudar enologia, poder se aperfeiçoar nesse curso, essa é a grande realização. Os freis capuchinhos sempre tiveram muita tradição de produzir vinhos, desde quando eles vieram para o Rio Grande do Sul, isso em 1896. Então, há uma tradição, na maioria das nossas casas, de se elaborar vinhos. Vila Flores também os freis começam a elaborar vinhos, e isso por volta dos anos 50. Então, há uma tradição muito grande. Muitos outros freis antes de mim elaboraram vinhos e começaram a construir essa história da vinícola Frei Fabiano. Então, eu vim para cá depois, em 2013, aos pouquinhos fui assumindo também e fui começando a ajudar a elaborar os vinhos da Cantina Frei Fabiano, que hoje a gente fez uma opção, a Cantina Frei Fabiano se chama Cave dos Frades, não mais Cantina Frei Fabiano. Frei Fabiano foi um frei que veio para cá nos anos 50, num dos primeiros frades que vem, e ele foi, para mim, o grande responsável pela cantina aqui. Ele foi um mentor, ele trabalhou aqui por 30 anos, assim, ele deu, vamos dizer assim, o pontapé inicial foi com ele, né? Então ele veio, então os vinhos ainda hoje continuamos com 2 linhas de vinho, e uma das linhas de vinho então se chama Frei Fabiano. Então hoje a cantina se chama Cave dos Frades, e uma das linhas de vinho se chama Frei Fabiano, justamente em homenagem a tudo aquilo que Frei Fabiano fez aqui na cantina. A Cave dos Frades hoje tem 2 linhas de vinho. Uma, que é a linha Frei Fabiano, que são os vinhos, nós costumamos dizer os vinhos de entrada, que são os vinhos para consumo mais rápido, são os vinhos elaborados e consumidos em 1 ano, 2 anos, são vinhos mais rápidos. E aí, então, encontramos toda a linha de vinhos de mesa, Isabel, Bordeaux, Niagara, e também toda a linha de vinhos de entrada vinífera, seja Cabernet, Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Moscato, então alguns vinhos viníferos também. E a gente possui depois que a gente mudou, então fez essa mudança de nome, a gente criou uma segunda linha de vinhos, que é a linha de vinhos Tenerezza. Então, os vinhos Frei Fabiano é uma homenagem a Frei Fabiano, que foi o grande mentor, e a linha Tenerezza nos recorda São Francisco de Assis. São Francisco de Assis é para nós, freis capuchinhos, e é para o mundo inteiro o irmão universal, é o patrono da ecologia, é o irmão de todas as criaturas. Então, São Francisco de Assis, a gente sempre dizia muito que ele era um homem terno, de ternura e de grande vigor. Vigor por aquilo que fazia, por aquilo que sonhava, por aquilo que vivia. Então, ternura, Tenerezza, é em homenagem a São Francisco pela ternura que ele tinha por todas as criaturas. Então, na linha Tenerezza, hoje nós temos 2 vinhos, que é um Merlot e um Cabernet Safra 2018. Então, os vinhos da linha Tenerezza não são vinhos de consumo mais rápido, são consumos com maior potencial de guarda. São vinhos todos que passam por barrica e serão vinhos todos safrados. Então, cada safra terá suas 1.000, 2.000, 5.000 garrafas, não sei, mas afinal, hoje nós só temos 2 vinhos, um Cabernet e um Merlot, safra 2018. Agora a gente vai lançar 19, outros 3 vinhos, e estamos preparando os vinhos da safra 2020. Então esses são vinhos com passagem por barrica e com maior potencial. E eu lembro que antes tu me dizia assim, e como é que se cria um vinho novo? Bom, vai surgindo disso, né? Sabe assim que existem muitas formas de se elaborar um vinho. Por exemplo, existem os vinhos que não passam por barrica e os vinhos que passam por barrica. Então, esses são vinhos diferentes. E também em 2017 a gente começa a ideia de começar a produzir vinhos bases aqui para produzir espumantes aqui. Então, assim, a gente começa também a produzir espumantes pelo método tradicional. O método tradicional é aquele que a segunda fermentação da espumante se faz dentro da garrafa. Então, a gente vai criando linhas novas, produtos novos e assim vamos tentando sempre criar novos produtos e produtos com maior potencial, talvez com maior qualidade. Tem uma brincadeirinha, ou um fato verdadeiro, não sei, que sempre se diz assim, e às vezes eu conto isso para falar dos vinhos, que diz que com uma criança, quando ela é meiga, dócil,
a gente diz assim, um amor de criança quando pequeno, quando ele ficar velho, ele vai ser um bom velhinho. Agora, quando a criança é meia ranzinza, meia azeda, desde pequenininha, quando ficar velho, vai ficar terrível. E isso se aplica bem para os vinhos. Porque quando um vinho assim, tem um grande potencial, ele é bom de jovem, ele tem uma grande potencial de quando ele ficar um pouco mais velho ou mais envelhecido, com o seu tempo, que também vai ter um tempo, ele ficará melhor. Agora, quando o vinho não tem uma grande estrutura, que são os vinhos que a gente chama assim de estrutura mais simples, a tendência é que eles vão ficar bom em 1 ano, 2 anos, mas depois eles vão começar já a decair. Quer dizer assim, o vinho já começa a perder qualidade. Então, por isso que eu digo que os vinhos Frei Fabiano são vinhos mais simples, né? Então, são vinhos para ser consumo mais rápido, não são vinhos para ser guardado. Ele vai aguentar 1 ano, 2 em garrafa? Vai, mas talvez não 3, 4. Agora, quando um vinho passa por barrica, os taninos da barrica se juntam aos taninos do vinho. E isso dá ao vinho maior estrutura. Assim, o vinho fica com maior estrutura, a cor se mantém por muito mais tempo, né? E, então, essa ligação, a gente diz assim que os taninos do vinho são taninos pequenininhos. Quando se ligam aos taninos da madeira, eles ficam taninos maiores. E eles vão ter um tempo de durabilidade muito maior. Então, assim, os vinhos, geralmente os vinhos com maior potencial, mais tempo de guarda, são os vinhos que passaram por madeira, né? E aí sim, talvez... Mas a gente tem que acompanhar os vinhos e perceber, está ficando bom, evoluiu por 10 anos, quando chegou aos seus 12 anos começou a regredir, então vamos tomar de uma vez antes que fique pior, né? Então, assim, tem um tempo. Diz que a gente também na vida assim, tem um ápice e depois começa a descer. Os vinhos é a mesma coisa. Então, assim, certamente tem vinhos que com 2 anos estão no seu ápice e tem vinhos que terão ápice com 10 anos, com 15 anos, né? Eu sempre vejo que linha Frei Fabiano, para mim, são vinhos que não passam por barrica para consumo mais rápido. Vinhos da linha Tenereza são vinhos que passam por barrica e eles terão um potencial maior. E aí, talvez, quanto mais velho, melhor.